Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Vamos dar início a mais um culto de celebração ao nosso bondoso Deus. E eu gostaria de, junto com os irmãos, abrir as nossas Bíblias para lermos o Salmo de número 100. Vamos ler? Celebrai ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O tema deste salmo é o hino de ingresso ao templo, aonde o Senhor nos convida a adentrar, a servir a este Deus maravilhoso, sabendo que dele somos, sabendo que dele dependemos, sabendo que pela sua misericórdia nós estamos aqui, porque ele nos enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. E a Bíblia ainda diz no versículo 5 que essa misericórdia dura para todo sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então que neste domingo você possa crer nessa fidelidade do Senhor sobre a sua vida, sabendo que Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o poder dEle opera sobre as nossas vidas. E a partir desta segurança que nós temos, descrita no Salmo 100, eu gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, a orarmos a este Deus, confessando os nossos pecados, colocando as nossas vidas diante dele e as nossas necessidades. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia sobre nós estendida. Te agradecemos pelo teu cuidado e em especial, Senhor, neste momento em que vamos adentrar a este culto de celebração a esse Deus grandioso. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Pedimos a Deus perdão pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos que desagrada ao Senhor, que não honra ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos com o teu sangue e que neste momento possamos entrar com o coração limpo para te servir, ó Deus. E que possamos entregar as nossas vidas por completo neste momento de celebração ao Senhor através deste culto. No nome de Jesus, cuida de todas as ações deste culto, deste momento, ó Deus. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. E com alegria, irmãos, eu quero convidar vocês a cantarmos o hino 144, Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim:
firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sim, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos estar passando agora pelo nosso momento de intercessão, no qual eu gostaria de convidar você para que em casa pudesse ir junto comigo, para que estarmos orando ao nosso Deus, buscando entendimento e colocando nas mãos de Deus os nossos missionários, os nossos irmãos que se encontram enfermos, em especial pela SAF. Amado e bondoso Deus, nós te damos graça, Deus, por tudo quanto tu tem feito, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse privilégio que temos de interceder, ó Deus, pelos nossos irmãos missionários, os quais o Senhor um dia escolheu para que pudessem sair do conforto de casa, Deus, e fossem ao campo para poder falar de Ti, amado Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, que o Senhor os dê sabedoria, ó Deus. Cuida deles, Senhor, que eles possam se sentir amados por Ti, ó Deus.
supra, Senhor, as suas necessidades, os seus desejos, ó Deus, tudo aquilo que é necessário, ó Deus, para que o seu evangelho cresça, Pai, para que mais pessoas possam saber de Ti, ó Deus. Amado Deus, que possamos nós também tomarmos a nossa decisão de estarmos falando de Ti, ó Deus, para as outras pessoas, que possamos ser missionários aonde quer que estejamos, ó Deus. Querido Deus, nesse momento também gostaria, Pai, de colocar diante de Ti os nossos irmãos que se encontram enfermos, Senhor. Amado Deus, nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus que pode infinitamente mais, ó Deus. Que o Senhor possa estar com esses irmãos enfermos, que o Senhor possa operar a cura na vida desses irmãos, ó Deus. Seja com eles, ó Pai, nesse momento tão complicado, ó Deus. Amado Deus, também queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor cuide da família desses irmãos que se encontram enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar sustentando, ó Pai. Cuida deles, ó Deus, que eles possam olhar para Ti, ó Deus, conhecer mais a Ti, Senhor. Amado Deus, também nós queremos Te agradecer, Senhor. Agradecer pela SAF, por essas mulheres, ó Deus, que têm sido nossas auxiliadoras, ó Deus. Amado Deus, obrigado, ó Pai, que elas possam fazer mais anos de SAF, ó Deus, que elas possam estar sempre unidas, ó Deus, aprendendo mais de Ti, Senhor. Que elas possam ser exemplo, ó Deus, que elas possam fazer tudo isso com dedicação, ó Deus. Seja com elas, ó Deus, abençoe, ó Deus. Cuida de nós, em nome de Jesus, amém. As multidões
Meus amados irmãos, passamos então agora para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Nesse tempo em que nós devotamos ao nosso Senhor Jesus Salvador, a nossa esperança, a nossa confiança de que Ele está cuidando de todas as coisas da nossa vida. Semana passada, amados irmãos, nós estivemos sendo ministrados pelo Pedro Fred, dizendo que a oração segue inabalável, o poder da oração segue inabalável. E eu tenho certeza que foi uma ministração desafiadora às nossas vidas, onde nós refletimos sobre a seriedade de voltarmos a orar e de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje, eu quero dar continuidade a esse tema, oração, na expectativa que nós possamos, como igreja, ser uma igreja que ora. Uma igreja que é forte é uma igreja que ora. É uma igreja que se dedica diariamente à oração. E eu sei que com as demandas do dia a dia, muitos de nós começamos a nos aproximar do Senhor com pressa, com muita impetuosidade. E às vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós começamos a ter tempos com a palavra e tempos com a oração que não são tempos de qualidade. Nós começamos a fazer as coisas de qualquer jeito, as coisas correndo. E nós precisamos repensar seriamente naquilo que o Senhor nos propõe, naquilo que o Senhor nos orienta, principalmente no que diz respeito à dedicação à oração e às Sagradas Escrituras. E hoje eu quero trabalhar com você aqui o tema Ensina-nos a orar, e eu vou deixar essa capa para você ver mais um pouquinho aí, e você vai perceber que a arte dessa capa, deste culto hoje, ela é como se fosse um relógio, os ponteiros de um relógio. E por que nós deixamos essa arte? Primeiro, para que nós possamos ser lembrados que o nosso dia a dia, ele tem demandas. Ele tem muitas demandas que vêm à nossa vida e muitas vezes as demandas consomem muito do nosso tempo, muito daquilo que nós dedicamos com tempo ao Senhor. E muitas vezes a oração fica esquecida. Eu disse na igreja há um domingo passado, quando falava exatamente sobre esse mesmo tema, no culto presencial, eu disse que muitas vezes nós esquecemos o grande presente que Deus nos dá, que é a oração e a palavra, que é chamado de meios de graça. São meios pelo qual o Senhor reflete a sua graça em nossas vidas. Nós podemos conversar com Deus, nós podemos abrir a palavra e ouvir a Deus. E nós temos negligenciado. O que nós estamos enfrentando hoje? Enfrentamos hoje muitas dificuldades. Nós estamos hoje no meio de um processo eleitoral, onde nós estamos vendo o próximo prefeito da nossa cidade, tantos outros municípios, alguns já sabem o resultado, nesse horário que o curso está sendo transmitido aqui, outros estão há poucos minutos ou horas de descobrir quais são os novos candidatos, mas de uma forma geral nós temos incertezas, dificuldades que advêm à nossa vida. Nós vimos semana retrasada questões do judiciário brasileiro, onde muitas vezes nós vemos que o judiciário não corresponde com a expectativa de que as pessoas colocam a respeito do que é justiça. Economicamente, nós vivemos uma situação muito incerta. Em alguns momentos que parece que está para acontecer algo bom, de repente nos advém algo que nós não esperamos, que nós não sabemos mensurar com palavras ou com atitudes. Amados irmãos, nós vivemos tempos em que a depressão tem aumentado consideravelmente, as doenças emocionais, ansiedades, síndromes, têm atingido as pessoas e parece que de uma forma muito assustadora. Alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, a gente não escutava tanto isso, mas agora isso se torna quase que normal das pessoas. A gente enfrenta dias difíceis. E a grande questão, em meio a tantos ruídos, a tantas situações que nós enfrentamos, a pergunta que surge é quem pode nos ouvir? Quem pode nos ouvir? Nós, como cristãos, deveríamos ter a consciência de que o único que pode nos ouvir realmente é o Senhor Jesus, mas infelizmente, adentrando nossa cultura, adentrando as situações que nós vivenciamos, a gente começa a esquecer disso e começa a nos render aos ídolos atuais. E aqui que nós começamos a ter problemas. Alguns ídolos que eu quero citar aqui nessa noite. O primeiro, o ídolo político. Achamos que em um determinado candidato nós teremos esperança, teremos soluções para as nossas vidas, e a gente descobre, com o andar da carruagem, que as coisas não funcionam bem assim.
Homens são falhos e o Salmo 146 nos lembra que nós não podemos depositar no homem a nossa confiança. Não podemos depositar nossa confiança em príncipe onde não há salvação. Um outro ídolo que nós temos é o ídolo do sucesso profissional. Nós acreditamos fielmente que depositar a nossa confiança numa profissão, no meu cargo, na minha posição social, profissional, eu vou ter segurança e felicidade que muitas vezes eu procuro em outras coisas. Por exemplo, o ídolo da relação perfeita é um outro ídolo. Nós achamos que quando nos devotamos a esses ídolos de uma boa relação, de uma perfeita relação, um romance hollywoodiano, nós teremos essa alegria e a felicidade que nós precisamos. A questão é que a convivência dentro de um lar não é uma convivência fácil. Uma outra coisa que nós temos é o ídolo da religiosidade do eu. Muitas pessoas frequentam as nossas igrejas e começam a criar para si deuses, preste muita atenção, ou um Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse Deus é um Deus que de uma forma muito direta supre tudo aquilo que a pessoa deseja, tudo aquilo que ela anseia como ser humano. Uma outra coisa é o ídolo da religiosidade mística, ou seja, a gente mistifica as coisas e acha que para ser feliz, para realmente ter uma espiritualidade, nós precisamos de alguém que chegue até nós e diga assim, diz o Senhor. Nós precisamos de um sonho, de uma palavra, de uma revelação para dizer que Deus fala no nosso coração. A gente deixa de confiar que a Bíblia é suficiente para falar o nosso coração e para cuidar da nossa vida. São ídolos que nós construímos e que nos afastam momentaneamente de Deus e vão nos levando a confiar muito mais em nós mesmos, nesses ídolos que são frágeis, do que no Senhor e Salvador das nossas vidas. A grande questão é que muitas pessoas acham que esses comportamentos são lícitas. As pessoas acham que ter esses ídolos não é normal. Aliás, as pessoas nem muitas vezes sabem que são ídolos na sua vida. Elas acham que fazem parte da sua rotina diária de vida. Uma outra coisa não significa um afastamento de Deus. Muitas pessoas convivem na igreja, convivem com uma espiritualidade e vivem uma vida desconforme da palavra e elas conseguem achar que tudo isso faz parte de uma relação com Deus. A grande questão disso tudo é que nós gradativamente vamos nos afastando do nosso Deus. Olha só, o que acontece quando começamos a nos render a esses ídolos? Primeiro, deixar de confiar em Deus como nosso Salvador e provedor de tudo o que precisamos. A grande questão é que esses ídolos que eu pontuei aqui, alguns dos vários ídolos que nós construímos na nossa cultura hoje, eles vão gradativamente nos afastando e nos fazendo deixar de confiar que Deus é suficiente para resolver e para ajudar a nossa vida. Por exemplo, eu descobri, nessa semana que passou, conversando com uma pessoa, eu descobri que havia uma pessoa que, professa cristã, que segue a adoração, mas que quando vai fazer a sua nota de prestação de serviço, ela coloca um valor acima do que ganha para que ela possa ter condição de financiar a sua casa própria. Talvez você que nos assiste vai dizer, pastor, isso é normal. Ei, isso não é normal. Nós acreditamos que precisamos dar um jeitinho brasileiro, mentir numa declaração de imposto de renda, mentir numa hora que eu coloco, porque se eu não fizer isso, eu não consigo ter uma casa própria. Ou seja, gradativamente nós vamos pôr a nossa confiança em ídolos, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e vamos deixando de confiar que Deus é suficiente para fazer um milagre para que nós possamos ter nossa casa própria, comprar um carro. E quantos cristãos que frequentam as igrejas convivem com cambalachos, convivem com coisas erradas, acreditando que são apenas detalhes da comércio, que são sistemas de empresas, mas cuidado, porque nem tudo é estrutura que segue valores e princípios cristãos. E você, como cristão, deve estar atento a não se corromper com essas coisas que acontecem em nossa vida. Uma segunda coisa que nós encontramos é que nos tornam piores. Esses ídolos nos tornam piores do que somos, pois toda a nossa busca acaba em frustração e dúvidas. Ou seja, a gente deposita demais confiança nesses ídolos, a gente se afasta da oração, se afasta da vontade de Deus, a gente segue o nosso coração, segue os nossos ídolos. A grande questão é que vai chegar um momento em que a nossa casa, ela construída sobre areia, vai ruir. E aí quando ruir, a gente tem que pôr a culpa em alguém. A gente pode culpar a igreja, o pastor, a gente culpa a sociedade, a gente culpa a Deus, dizendo que Deus nos abençoe, só que nós estamos
erroneamente construindo nossa casa sobre a areia, a partir desses ídolos da nossa cultura pós-moderna, e nós não estamos depositando a nossa confiança em Deus. Por isso, nessa noite eu quero trazer para você esse ensina-nos a orar com 2 objetivos do resgate da oração. O primeiro objetivo é a centralidade em Deus, ou seja, nós seremos convidados a perceber que somente Deus é suficiente para tudo que precisamos. Você vai ser convidado, ao longo dessa pregação, dessa ministração essa noite, a perceber que Deus é tudo aquilo que você precisa. Somente Deus é poderoso para suprir as suas próprias necessidades. Uma segunda coisa, uma relação mais profunda, ou seja, seremos convidados a descobrir na oração um instrumento prático de consolo e refrigério. Eu conversava com um líder da nossa igreja semana que passou, e ele me dizia o quão impressionante para ele é algumas situações que ele enfrenta na sua vida, quando parece que o mundo está caindo, um problema muito grande advém a ele, e ele, temeroso como ser humano, ele se devota a Deus em oração, busca ao Senhor, e com essa busca ao Senhor, aquilo que era angustioso, que era preocupante, começa a ser trazido uma paz no seu coração, e ele consegue olhar a situação, o problema por um outro prisma, por uma outra maneira de ver as coisas, e percebe que Deus está cuidando. Isso é o prático, é o consolo e refrigério prático que a oração tem para mim e para você que somos cristãos. Você nessa noite será convidado a perceber quão fundamental isso é na sua vida e na sua história. É claro que, amados irmãos, eu citei aqui os ídolos da nossa cultura pós-moderna, mas nós sabemos sim que há muitos honestos cristãos que amam ao Senhor, mas por causa das demandas do dia a dia, das pressões do dia a dia, começaram a enfraquecer a sua vida de oração e a sua vida de comunhão com a palavra. E essa mensagem dessa noite é um desafio a você, é um convite a você a repensar a sua relação com Deus, a repensar a forma que você se aproxima de Deus e como você olha para o Senhor e Salvador da sua vida. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao verso 13. Nós vamos ler esse texto nesta noite de culto, eu aqui e você na sua casa, juntos pelo Espírito Santo. Vamos ver o que fala o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, a oração que Jesus ensina no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, dos versos 9 ao verso 13, começa da seguinte maneira: portanto, vós orareis assim. Jesus está passando princípios desta oração que são válidos para que nós possamos ter a consciência do que nós devemos ter quando nos aproximamos de Deus. Se você vê o relato paralelo a esse texto, lá em Lucas capítulo 11, o verso 1 diz o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Perceba que Jesus estava orando, o relato de Lucas, Jesus está orando, e um dos seus discípulos pede: ensina-nos a orar, porque eles percebem com que a maneira que eles estavam se aproximando de Deus não era uma maneira correta. Então Deus começa a ensiná-los, e nesta oração nós encontramos 7 princípios da oração. 7 princípios que a oração do Pai Nosso nos ensina. E eu quero convidar você nesta noite de culto a anotar na sua casa, a fazer suas anotações e pensar ao final dessa ministração se quando você ora, esses 7 princípios fazem parte da sua vida. É importante que você saiba que o grande milagre, o grande poder não estão nas letras exatas da oração do Pai Nosso, mas nos princípios que advêm aos seus ensinos e valores, onde cada frase traz a profundidade do ensino. Não adianta você
repetir uma oração do Pai Nosso, sem ter a consciência plena do que você está conversando com Deus e o que está te levando a conversar com Deus. Então acompanhe comigo esses 7 princípios nesta noite, para que você possa compreender quão maravilhoso é, quão tremendo é esses princípios diante do nosso Senhor. Primeiro princípio, o princípio do relacionamento. Olha como fala o verso 9. Pai nosso que estás nos céus. Aqui nós encontramos 2 coisas, intimidade e reverência. Amados irmãos, culturalmente, os judeus não se aproximavam da oração com a expressão Pai Nosso. Sempre você vai encontrar nosso Pai. Porque isso indicava o respeito, indicava que Deus estava no céu, soberano, poderoso, e que nós seres humanos deveríamos ter muito respeito ao nos aproximar de Deus. Mas quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele faz um caminho reverso, porque aqui a expressão Pai Nosso significa paizinho. E não é o conceito de um pai terreno e falho, mas é o conceito de um pai de amor, um pai que nos ama, um pai que está atuando positivamente em nossa vida para restaurar a nossa fé, para restaurar a nossa convicção do que é amor, do que é esperança. Esse é o paizinho. A ideia que nós temos aqui é que este Pai que está nos céus, digno de toda honra, poder, o grande eu sou, o Criador, o eterno, imutável, o soberano, ele se aproxima de mim e você para ter um relacionamento com seus filhos. E esse relacionamento só é possível por conta de Jesus, o nosso mediador. Em Jesus, o eterno, o celeste, o imutável, se aproxima dos seus filhos para se relacionar com eles. Em Jesus, nós temos o resgate da paternidade verdadeiramente bíblica, onde o Salvador, o Deus Criador, se relaciona com seus filhos. E nós não precisamos hoje de um santo, de um profeta, de um pastor ungidão para te levar até Deus, porque em Jesus você tem um verdadeiro e único intercessor, aquele que nos leva à sala de Deus, ao trono do Pai, para nós orarmos, para nós conversarmos com o próprio Deus. Primeiro princípio que ele declara é o Pai Nosso. É a intimidade de Deus se aproximando de mim e você, pecadores, falhos, carentes do amor de Deus. Mas perceba que esse Pai Nosso continua nos céus. Porque ao mesmo tempo que a oração reflete um Deus que se aproxima de nós, em intimidade, num relacionamento íntimo para orar, esse Deus continua sendo grande, poderoso e digno de toda reverência, respeito. Nós não devemos aproximar de Deus com brincadeiras, como muitas pessoas se aproximam com jargões que refletem muito mais uma conversa com uma criança e não com o Deus soberano. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que usar palavras rebuscadas para se aproximar de Deus, mas também não devemos deixar a liberdade que nós temos em Cristo se tornar libertinagem, falta de respeito, falta de reverência para com quem Deus é. Primeiro, porque nós reconhecemos que ao nos aproximarmos de Deus, nós somos pecadores, falhos e carentes da presença amorosa e perdoadora do nosso Deus. Nós devemos ter respeito pelo Senhor, um respeito por amor, uma reverência em amor. Nós nos aproximamos dele não porque queremos, mas porque ele primeiramente se aproximou de mim e de você, para que nós possamos rasgar nosso coração em oração e conversar com Deus. Primeiro princípio que a oração do Pai Nosso nos ensina é que Deus se relaciona comigo e com você por meio de Jesus. Ele vem até nós para nos ouvir. Ele pode nos ouvir em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer momento da nossa vida. Segundo princípio, o princípio do comportamento. Olha o que fala o verso 9 ainda. Santificado seja o teu nome. Amados irmãos, aqui há uma ideia muito importante.
Nós não podemos santificar o nome de Deus, porque Deus já é santo. Aqueles que estudaram conosco no estudo das quartas-feiras sobre os nomes de Deus, os atributos de Deus, o ser de Deus, nós percebemos claramente que Deus é santo. Deus por si só subsiste, por si só Ele é o próprio amor, Ele é santo. E não há nada que eu e você faça para santificar o nome dEle, para deixar o nome dEle mais santo do que Ele já é, porque Ele é a própria santidade. Então, quando Jesus diz santificado o seu nome, Ele está pensando em atitudes práticas e testemunho. Aqui não tem a ver com santificar o nome de Deus, mas representar bem esse nome aqui na terra. Como discípulos, como filhos do Senhor, nós somos convidados a atitudes que glorifiquem ao Senhor, a atitudes que honrem, que façam esse nome ser honrado em todas as coisas. Não adianta você, como cristão, se professar cristão, mas nos seus negócios aceitar suborno, aceitar propina, porque isso não é cristianismo. Isso é carnalidade. Santificado seja o teu nome, significa que você, como cristão, é chamado a ter atitudes práticas na sua sexualidade, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus negócios, como um cristão deve ter. Isso significa santificado seja o teu nome. Você tem que dar um testemunho. Porque as pessoas olhem para você e persigam você e critiquem você porque você serve a Deus e não porque você é roubador, idólatra, porque você é adúltero, como Pedro nos ensina. Nós devemos sim passar por esta vida pensando no nosso comportamento. A salvação pela graça não te convida a viver de qualquer maneira, não te convida a viver de forma irresponsável, não convida você a viver de uma forma desconecta com a verdade do Evangelho. Quando nós falamos na oração, santificado seja o teu nome, nós estamos assumindo um comprometimento de aqui, enquanto vivemos, honrarmos o nome do Senhor, com atitudes práticas que glorifiquem e representem o reino de Deus aqui na terra. Amados irmãos, quantos maus testemunhos nós temos visto? Quantos testemunhos equivocados de cristãos que batem no peito para dizer eu sou cristão, mas estão negociando subornos, estão recebendo propina para esconder negócios ilícitos que não condizem com o discípulo de Jesus. Essas pessoas não servem a Deus, servem a si mesmo e adoram a Satanás todos os dias quando praticam esses costumes. Adoram a sua carne, adoram o pecado, mas não adoram ao Senhor. Nós precisamos repensar no princípio do comportamento. Se por um lado Deus se aproxima de nós pela graça, porque Jesus morre naquela cruz e pela graça nos traz até Deus, por outro lado nós somos chamados à responsabilidade, a ter um comportamento que glorifica, que honra o Senhor Jesus em todo o tempo. Nós vivemos tempos difíceis, onde a fé está sendo vendida por lobos, por pessoas que praticam práticas religiosas contrárias às Sagradas Escrituras e arrastam multidões, porque é uma proposta descomprometida com a verdade. Nós somos arrastados por mentiras, e nós precisamos pensar que quando estamos orando o Pai Nosso, nós estamos nos comprometendo em viver aquilo que Deus espera de cada um de nós, aquilo que o Senhor exige de cada um de nós. Em terceiro lugar, nós encontramos o princípio do serviço. Olha o que fala o verso 10. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebam que esse texto fala de três coisas: proclamação, submissão e alcance. Primeira expressão, venha o teu reino. Nós sabemos que o reino de Deus, ele veio na pessoa de Jesus. Jesus é a expressão máxima desse reino. É a expressão da santidade, do amor, da graça, o reino de justiça, de verdade, essa luz para aquele que está perdido. Quando nós estamos orando, venha o teu reino, isso implica em proclamação, em falar para aqueles que vivem na escuridão que há um Jesus que pode salvá-los. A grande questão é que muitas vezes o Jesus que eu e você professa não tem poder nem mesmo para cuidar da nossa vida. E é por isso
que a gente se rende a outros deuses, e é por isso que nossa pregação, ela bate na parede, não passa do teto, por quê? Porque as nossas palavras são desconectas da realidade e da verdade do Evangelho. Isso significa proclamação, mas também a oração diz, faça-se a tua vontade. Faça a tua vontade significa submissão. Quando nós falamos em fazer a vontade de Deus e dizer, Deus, independente do que aconteça, a tua vontade tem que se cumprir. Não é do jeito que eu quero, não é quando eu tenho tempo. Hoje eu vejo muitos cristãos falando, eu não posso servir ao Senhor porque eu não tenho tempo. Minha vida é corrida. É muito cansativo. Eu preciso de um tempo para mim. Ei, quem é Deus e quem é você? A gente se acha de dizer para Deus o que Ele tem que fazer. A gente se acha de dizer, Deus, por favor, não mexa na minha vida porque eu preciso de um espaço. Se você precisa de espaço, você não precisa de um Salvador. Se você quer espaço, você não precisa de um Cristo que livre você do inferno. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos rendemos a Ele, Ele é o Senhor e nós temos que estar submissos a Ele o tempo todo. Quando o texto diz assim, na terra como no céu, Ele está falando do alcance dessa mensagem. Em toda a terra, nós devemos servir ao Senhor com gratidão, para que o Evangelho seja proclamado. Nós devemos dedicar a nossa vida, o nosso máximo, o nosso maior tempo àquele que nos salvou. Quando nós dedicamos a nossa vida a outras coisas, quando nós vivemos a nossa vida como se a fé fosse uma outra vida, um outro momento, quando eu estou na igreja, eu sou cristão, saindo da igreja eu desligo o botão, viro o botão, e aí eu viro um profissional, eu viro a minha vida, a minha rotina, e eu me esqueço do Evangelho. Peraí, essa não é a chamada e a vocação que Deus nos fez naquela cruz. O terceiro princípio da oração do Pai Nosso é o princípio do serviço. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o reino de Deus, Jesus, a vontade de Deus, não a nossa, cumpra essa sua vontade em todos os cantos da história, em todos os cantos do mundo. O quarto princípio que nós encontramos é o princípio da gratidão. Olha só o que você fala no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha o que fala Lucas 11, verso 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. E isso você encontra o que aqui? Satisfação e confiança. A grande questão quando nós oramos o pão nosso cada dia nos dá hoje, nós estamos dizendo a Deus que nós somos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Nós somos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos provê. Nós somos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá conforme a sua graça, conforme o seu amor. Nós somos satisfeitos em Deus por saber que Ele é o provedor de todas as coisas na nossa vida. Independente dos resultados, Deus é o Senhor de todas as coisas. Independente do que a gente vem enfrentar na nossa vida, Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer com que a gente seja satisfeito naquilo que Ele nos dá. E quando nós também afirmamos sobre a confiança que independente dos resultados, independente dos recursos que eu tenho, Deus está suprindo aquilo que é necessário para a minha vida. Independente das situações, independente do que eu venha buscar, Deus está suprindo todas as coisas na minha vida. Nós precisamos louvar ao Senhor por saber que Deus é Senhor sobre todas as nossas histórias. Por saber que Deus é o Deus presente, o Deus fiel e o Deus que está fazendo nova todas as coisas na nossa história, na nossa vida. É louvar ao Senhor por saber que Deus é um Deus fiel. É um Deus maravilhoso que está nos dando que seja o arroz com feijão, que seja o arroz puro, mas o que Ele nos dá, nós agradecemos a Ele. É o princípio da gratidão. Quantos de nós reclamamos do que não temos? Reclamamos porque não temos isso, nos revoltamos porque o outro tem e a gente não tem. A gente está vivendo um princípio que não é a gratidão, porque nós estamos dizendo que Deus não sabe o que faz na nossa vida. A gente reclama do emprego
a gente reclama do patrão, a gente reclama do funcionário, porque nós estamos dizendo que Deus não sabe como cuidar da nossa vida. A grande questão é que a gente é tolo. Tolo por achar que a gente pode cuidar da nossa vida sem Deus. A gente precisa aprender com a oração do Pai Nosso, a gratidão. O pão nosso, cada dia nos hoje, é um pedido que nós fazemos, mas nós sabemos que o que Deus vai dar é aquilo que nós precisamos. Se alguns dos nossos pedidos não foram atendidos ainda, eu acredito que Deus está fazendo a sua vontade. Acredito que Deus está fazendo o seu querer na nossa história. Essa semana que passou, a nossa primogênita completou 7 anos de idade. No dia 12 de novembro, a Sarinha completou 7 anos de idade. O que alguns não sabem é que a Aline tinha um diagnóstico médico que ela não poderia ter filhos. Não poderia ter filhos. E alguns médicos nos orientaram à adoção, porque a Aline jamais seria mãe. E depois de muitas tentativas e muitas frustrações, nós chegamos a uma conclusão de que Deus fizesse a sua vontade e que nós estaríamos satisfeitos com aquilo que Deus nos desse. E nós agradecemos a Deus, dissemos: Deus, se o Senhor não nos quer, se o Senhor não tem o desejo que nós sejamos pais, nós te louvamos e vamos te honrar da mesma maneira. E a gente descansou em Deus, sabendo que o que Deus estava fazendo naquele momento era a vontade de Deus. Então, em 2013, Deus nos presenteou com a Sarinha, que veio nascer no dia 2 de novembro de 2013. A pequena nasceu às 2h06. E hoje completou 7 anos de um primeiro milagre de Deus. Depois veio Davi, que nasceu no ano de 2015, no dia 28 de outubro. O que eu quero dizer para isso é que aquela situação que para uma mulher é tão significativa, para uma família, para o pai é tão significativo, a gente descansou em saber que Deus faça a sua vontade. Realmente, se Deus não nos desse filho, nós estaríamos satisfeitos em Deus. Mas aprove ao Senhor, segundo a sua vontade e seu querer, prover nossos filhos, que são presentes de Deus. Agora, quantos de nós estamos reclamando que os filhos nos cansam demais, dão muito trabalho, nos irritam, nós não temos paciência? Ei, calma, calma. Você precisa entender que o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos repensar seriamente nisso. O quinto princípio é o princípio da obediência. Olha só o que fala o verso 12, uma ordenança de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perceba que o tempo verbal aqui é algo que está sendo feito constantemente. Olha o que fala Lucas 11, verso 4, a parte A. Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E aqui você encontra duas coisas, humildade e amor. Interessante você pensar desse jeito, amado irmão, porque aqui nós chegamos numa questão muito básica. Ou a gente obedece o que Deus diz, ou a gente continua seguindo o nosso coração. Porque muitos, eu não quero perdoar, eu não quero ter relação com pessoas, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas se Deus diz para mim e para você que nós devemos perdoar, Ele não está perguntando se nós queremos perdoar, se nós temos o desejo de perdoar, nós temos um sentimento para perdoar. Ele simplesmente diz, perdoa. E quando nós oramos o Pai Nosso, a gente diz, perdoa as nossas dívidas, assim como temos feito, temos vivido como discípulos de Jesus. O texto, ele nos aponta a ideia de que aquele que se aproxima de Deus, perdoa voluntariamente. Aquele que se aproxima de Deus, ainda que o seu sentimento e coração não queira, ele dá a outra face, ele perdoa o seu inimigo, ele perdoa aquele que te ofende, ele perdoa, não porque ele deseja ou sente, mas porque ele sabe que é uma ordem de Deus. Então ele se dedica a obedecer a Deus. Perdoar é um caminho de humildade, onde você reconhece que você não dá conta, mas que Ele mandou, e se Ele manda, nós devemos cumprir o seu valor e princípio. É um princípio de amor, não o seu amor por Deus, mas o amor de Deus por você. Porque Colossenses fala que nós devemos perdoar nosso próximo, assim como Cristo nos perdoou naquela cruz. A referência ao padrão de perdão não está naquilo que nós queremos fazer, mas naquilo que Jesus fez por nós. Naquilo que Jesus se ofereceu graciosamente pela nossa vida. Que a gente possa, em nome de Jesus, vivenciar essa verdade do perdão. Nós devemos obedecer ao Senhor se queremos segui-lo. O sexto princípio é o princípio da dependência. Olha o que fala o verso 13a.
E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Detalhe aqui, isso significa a nossa fragilidade e a entrega. Porque a gente reconhece que a gente não dá conta de seguir o Senhor e fazer a sua vontade se Ele não estiver com a gente. Se Deus não estiver conosco, nós não damos conta, preste bem atenção, nós não damos conta de cumprir a sua vontade, de cumprir o seu querer todos os dias. Nós precisamos a dependência do Senhor por nossa vida, porque se nós não dependermos do Senhor, nós cairemos em pecado. Você não é tão santo que você possa vencer o pecado. Você não é tão santo para vencer o pecado que habita em você. Você precisa de um Cristo que salve a sua vida e restaure a sua vida todos os dias. A oração depende de Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o pedido que nós fazemos todos os dias. Deus, eu sem o Senhor não dou conta de conduzir minha vida. Eu não sei como conduzir a minha história. Eu preciso de um Deus que restaure todas as coisas na minha vida. E o último princípio que nós encontramos é o princípio do propósito da vida. Olha como termina. Verso 13, a parte B. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Aqui significa glorificar e desfrutar. A oração do Pai Nosso também diz, Deus, pois teu é tudo teu, o reino, o poder e toda a glória para sempre. Se tudo é dele, nós também pertencemos a ele. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, na sua primeira pergunta, nosso catecismo maior diz o seguinte, qual é o fim principal e supremo do homem? A resposta é, o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. O nosso propósito maior é glorificar o Senhor na nossa vida. Paulo, ele bem expressa isso na carta aos Coríntios dizendo, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É deixar que Deus seja exaltado pelas suas palavras, atitudes, negócios. É entender que quando você sai na segunda de manhã para trabalhar, você tem um propósito de glorificar a Deus com os seus negócios, com os seus olhares, com as suas palavras, com o seu testemunho, com o seu comportamento. É realmente deleitar-se e gozar-se da presença de Deus na sua vida através da oração, para que a sua vida glorifique ao Senhor Deus na terra. Mateus capítulo 5, verso 16 fala assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, não a nossa luz, mas a luz de Cristo em nós. A luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. As suas obras devem ser boas obras, para que as pessoas lá fora vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Esse é o propósito da sua vida. Eu termino nesta noite com este gráfico, amados irmãos. 7 princípios, olhe bem na sua tela aí. Relacionamento, o Pai Nosso que vem até nós para se relacionar. Comportamento, porque Deus se aproxima e nos convida a um testemunho real de vida. Serviço, porque é o reino dele, é a vontade dele na terra e no céu. É a gratidão de saber que o pão nosso que ele nos dá é o que nós precisamos. É a obediência em perdoar quem nos fere, é a dependência para não cair em pecado, mas acima de tudo, é viver para glorificar a Deus. Assim, eu convido você a refletir e praticar em algumas coisas nessa semana. Primeiro, quais são os ídolos de sua vida? Quais práticas ilícitas têm tomado lugar e confiança de Deus em sua vida? Quais são os seus ídolos? Quais são os ídolos da sua vida que têm roubado o lugar de Deus? Quais são os ídolos da sua história que têm tirado você do foco? Quais são os ídolos da sua vida que têm feito com que você se afaste de Deus, se afaste da vontade do Senhor Jesus? Amados irmãos, que Deus abençoe sua vida, para que você possa viver aquilo que Deus espera que você viva, que esses ídolos não sejam os ídolos da sua vida. Segundo, como está a sua vida de oração?
Pelo que você tem lutado diante de Deus? Quais são os alvos de seus momentos de oração? Pelo que você tem orado todos os dias? Pelo que você tem lutado diante de Deus em oração? Deus, cumpra a sua vontade, visita a minha igreja, visita a minha família, visita os perdidos, visita a minha empresa. Deus, eu preciso do Senhor. De que maneira você se aproximar de Deus? Terceiro, Jesus nos ensina a orar de maneira objetiva, simples e relevante através do Pai Nosso. Você tem seguido os princípios dessa oração? Quando você vai orar, você tem consciência que Deus está perto de você, mas que tem que haver reverência, que você é chamado a ter um comportamento, que você é chamado a servi-lo. Quando você ora, orando pelos perdidos, pela sua igreja, a obedecer, a depender dEle, a agradecer pelo que Ele tem te dado, a glorificar Ele. Quando você ora o Pai Nosso, você tem compreensão de tudo que está englobado na sua oração que Jesus ensinou. Quarto, transforme sua vida de oração hoje. Faça deste meio de graça um instrumento de relacionamento e diálogo profundo com Deus, Criador. Faça da sua vida um tempo de glorificação a esse Deus. Eu fecho esse estudo nesta noite com duas frases de dois homens de Deus. Primeiro, João Calvino. Olha o que João Calvino diz. O principal exercício que os filhos de Deus têm a fazer é orar. Porquanto, dessa maneira, preste bem atenção, eles dão a verdadeira prova de sua fé. A oração é o resultado inevitável da presença da fé no coração humano. A oração é o resultado inevitável da presença da fé no coração humano. Aquele que não ora, perdeu a sua fé em Deus. Aquele que não se dedica à oração, confia mais em si mesmo, confia mais nos seus próprios ídolos que no Senhor e Salvador da nossa vida. Segunda frase de um teólogo mais contemporâneo, Dr. James Holst, ele fala o seguinte: preste bem atenção, viver sem orar é desacreditar de Deus. Viver sem orar é desacreditar de Deus, é perder de vista os mais importantes valores humanos, tal como a fé, a esperança e o amor. Preste bem atenção no final da frase. Viver sem orar é resultado de ir deitar-se com todas as atitudes da moderna sociedade secular. Viver sem orar é desacreditar de Deus. Quando nós deixamos de orar, nós estamos desacreditando que Deus é poderoso para nos salvar. Deitar-se sem orar, segundo o autor de James Holst, aqui é resultado do quê? Das deuses, dos ídolos, da sociedade, cultura secular, nos levando às demandas, às preocupações que nos afastam da oração. Amado irmão, esta palavra é uma palavra dura. Eu sei que é uma palavra que desafia a nossa vida. Mas a intenção dessa palavra nessa noite é edificar uma igreja em Cruzeiro, aí na sua cidade, que ore. Porque nós sabemos que quando nós oramos ao Senhor, confiados no seu cuidado, Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas na nossa vida e história. Por isso, nessa noite, quero convidar você a orar pela sua vida e colocar a sua história diante do Senhor. Vamos orar neste momento? Amado e bondoso Deus, eu quero louvar o Senhor por esta noite. Eu quero agradecer ao Pai, porque eu sei que o Senhor faz nova todas as coisas. Aviva o nosso coração, para que nós possamos mais uma vez voltarmos à simplicidade da oração. Dessa oração que nos transforma, que nos restaura, que nos faz vivenciar a verdade do seu Evangelho. Dessa oração que nos levanta do pó e nos faz viver conforme o Senhor deseja, o Senhor quer, Pai. Amado Deus, manifeste em nós a sua presença. Manifeste em nós o seu querer, que o teu povo que está nos assistindo hoje possa ter uma vida de oração. Não de pequenos recados para o Senhor, mas pessoas que se rendem em oração, pedindo a intervenção do alto, a resposta que vem do alto. Se o teu povo orar, nós veremos uma igreja forte aqui nessa cidade, Pai.
Ó Pai, desperta intercessores nessa igreja. Desperta homens e mulheres que amam ao Senhor em oração. Desperta o teu povo à oração neste lugar constantemente. Levanta mulheres, ó Pai, homens que amem ao Senhor, que orem ao Senhor, e que as nossas vidas sejam transformadas por Ti, que a nossa vida seja transformada por esse Deus poderoso e suficiente, Salvador de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos restaure. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Louvamos ao Senhor por este culto, por este tempo que o Senhor nos deu de adoração, de ouvir de Sua palavra. Quero agradecer aos irmãos que ajudaram na liturgia hoje, nosso irmão Léo, nossa irmã Aline. Em especial, quero parabenizar mais uma vez as irmãs da SAF, que no dia 11 de novembro completaram 136 anos de SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina no Brasil. Que Deus abençoe cada irmã que no Brasil tem dedicado-se à missão, à colaboração, a ser realmente auxiliadoras no reino de Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Eu quero agora trazer alguns recados para os irmãos, desafiar os irmãos a estar nessa semana que entra na sua casa. Nós falamos muito sobre oração hoje. Semana passada o Fred falou sobre oração, então eu quero convidar você na sua casa a orar. Ore em família, faça o seu culto do lar. Coloque essa oração como prioridade na sua vida, porque eu tenho certeza que a oração é fundamental para a mudança da nossa vida. Na quarta-feira, às 8 horas, você vai participar conosco online do nosso estudo bíblico. Você pode acessar às 8 horas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Participe conosco desse tempo de estudo bíblico, que nós estamos sempre trazendo estudos mais relevantes para a sua vida, que é estudar a palavra de Deus. Domingo às 9 da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD online, também pelo Facebook e pelo YouTube. Um tempo de você estudar a Bíblia e refletir nas Sagradas Escrituras. Não se esquece também, acabando o culto, você vai acessar o Momento Kids, esse tempo que nós temos feito para os nossos filhos, esse tempo de aprender, de crescer com um grupo infantil, com o trabalho da nossa UCP aqui em Cruzeiro. Quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado. Muito obrigado pela fidelidade ao Senhor em primeiro lugar e à casa de Deus aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. E quero desafiar você que não é dizimista ainda a estar ofertando e dizimando. Se você tem alguma dúvida sobre dízimo e oferta, fique à vontade para me procurar para que nós possamos conversar. Você que é membro da nossa igreja sabe que nós não fazemos apelo, não fazemos terror, mas ensinamos o que a Bíblia fala sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu quero agradecer a você também que está dizimando semana após semana, mês após mês, ajudando a casa de Deus. Não esquece de, após enviar o seu dízimo na conta que está aparecendo aqui embaixo, depois que você enviou o seu dízimo, envie o comprovante para o nosso irmão Leuer, o telefone que também aparece para você aqui, para que nós possamos fazer o controle financeiro da nossa igreja. Eu quero convidar você, neste momento, a estar orando comigo, encerrando esse culto, para que Deus possa estar honrando a nossa vida. Em especial, vamos estar orando também para as irmãs da SAF mais uma vez e orando pelo prefeito que assumiu o cargo, que vai assumir o cargo em janeiro aqui e foi eleito aqui em nossa cidade. Vamos estar orando, vamos colocar diante do Senhor essas orações neste momento mais uma vez. Amado e bondoso Deus, te louvamos por essa noite de culto. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente para nos abençoar, para nos desafiar a viver uma vida de oração diante do Senhor. Abençoe cada irmão que participou deste culto online, os que participaram presencialmente, que eles possam adentrar essa nova semana, Pai, com a responsabilidade de orar, de buscar o Senhor de todo o coração. Agradecemos por esse culto tão especial que o Senhor nos deu. Agradecemos pelas irmãs da SAF que completaram no mês, agora na semana que passou, 136 anos de trabalho no Brasil. Que o Senhor as abençoe e a honre constantemente. Abençoe também o novo prefeito, que o Senhor possa estar cuidando do seu trabalho neste ano de 2021 e que nós possamos como igreja orar para que a sua vontade se cumpra em nossa cidade. Abençoe o teu povo no trabalho, na escola, na família, em todos os lugares, Pai, que a tua vontade se cumpra e que o seu querer seja manifestado, Pai, na história dessa cidade, desta igreja. Abençoe o teu povo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe sua semana debaixo da sua presença.